Quem não aprendeu a ganhar em dólares vai passar o resto da vida perdendo em reais. Demorou, mas eu finalmente aprendi. Essa aqui é a minha carteira, esses são os meus resultados e eu vou mostrar qual é a minha estratégia para me aposentar em dólar em 2025. A verdade é que todo mundo fala para você investir em ações pagadoras de dividendos, fundos imobiliários e sinceramente eu não tenho nada contra esses tipos de investimentos. Na verdade eles têm um espacinho guardado no meu coração. Mas vamos ser sinceros, você realmente quer deixar o seu dinheiro na mão de políticos que estão fazendo merda há décadas? É isso mesmo que você quer? E a verdade é que eu já fui essa pessoa, eu já confiei, eu já pensei que o Brasil ia mudar, que nas próximas eleições as coisas iam ser diferentes e o resultado a gente já sabe. Nada mudou, nada vai mudar. Infelizmente, tá na nossa cultura, tá enraizado por políticos que continuam no poder ano após ano. E foi só depois de muito tempo que eu percebi isso e eu consegui arrumar os meus erros, eu consegui mudar as coisas. E pensando em pessoas que, assim como você está começando, eu escrevi um e-book resumindo tudo o que você precisa saber para você ter sucesso no mundo dos investimentos. Totalmente grátis, basta acessar o link da descrição. Um guia de como ter sucesso no mundo dos investimentos. E se você tiver interesse também, aqui tem uma lista de ações que você precisa conhecer. E sinceramente, eu não quero correr o risco de depender de políticos brasileiros. Há 5 anos atrás, quando eu comecei a investir, eu coloquei a maior parte do meu dinheiro em Itaú, em VEG, em Raia do Brasil, em fundos imobiliários, empresas e fundos imobiliários considerados os melhores aqui no Brasil. Mas chegou um momento que eu percebi que esse não era o caminho. Mas o que me levou a fazer isso? Foi isso aqui. Essa aqui é a minha carteira, a performance da minha carteira. Quando eu comecei a investir nos Estados Unidos, lá em abril de 2020, eu investia no Brasil e nos Estados Unidos. Mas dinheiro é finito, né, gente? Eu não tenho dinheiro infinito, então eu precisava decidir em qual local eu ia colocar mais dinheiro. E sendo brasileiro, eu falei, é claro que eu vou colocar meu dinheiro no Brasil, mas eu não sou otário e vou deixar um dinheiro guardado em ações dos Estados Unidos também. Então você pode perceber que desde abril de 2020, eu venho aportando nos Estados Unidos, mas repare que cada número aqui representa uma compra. Em setembro de 2020 eu realizei 6 compras, mas chegou um momento que eu percebi que os dividendos que eu estava recebendo, a maior parte do meu dinheiro que eu estava colocando em ações da Taesa, da Vale, em várias empresas boas, pagadoras de dividendos, estavam apenas satisfazendo o meu ego, aquela dopamina barata de você ver um dinheiro entrando na sua conta como dividendo, sem você precisar fazer nada. Então aquilo me deixava contente e eu colocava mais dinheiro, mesmo as ações caindo eu colocava mais dinheiro, porque seria uma oportunidade e lá na frente eu viria os resultados. Foi exatamente isso que eu fiz. Mas chegou um momento que eu percebi que apesar daquele dinheiro estar entrando na minha conta, o dólar não parava de subir, consequentemente várias das minhas despesas aumentavam também e as ações não paravam de cair, então aquele dividendo ali meio que me deixava no 0 a 0. Eu não estava ganhando, mas eu também não estava perdendo, mas a falsa impressão dos dividendos fazia com que eu acreditasse que eu estava ganhando mais dinheiro. Foi nesse momento que eu comecei a investir pesado na bolsa americana. Repare que em novembro de 2022 a gente teve uma grande oportunidade na bolsa americana. As ações caíram 30, 40, 50% e eu tive que tomar uma decisão. Eu poderia investir no Brasil, continuar investindo no Brasil todo o meu dinheiro ou a maior parte do meu dinheiro, ou eu poderia trocar minha estratégia e colocar mais dinheiro ainda na bolsa americana. Então de novembro de 2020, repare como os números aqui, as quantidades de transações que eu fiz, aumentou muito. Repare que aqui tem vários espaços, então não era sempre que eu aportava, mas de novembro de 2022 mais ou menos aqui até setembro, outubro de 2024, eu aportei pesado na bolsa americana. Comprei várias e várias empresas boas, empresas globais, as maiores empresas do mundo. Mas será que mudar minha estratégia deu certo? Parar de colocar a maior parte do meu dinheiro no Brasil e colocar a maior parte do meu dinheiro nos Estados Unidos?
Será que isso realmente funcionou? O resultado foi esse aqui. Em novembro de 2022 eu tinha um lucro aí mais ou menos de R$1.000, R$1.500, 10% de rentabilidade. Mas nesse momento, como eu falei, tiveram várias quedas no mercado americano e eu aportei pesado. Praticamente todo o meu dinheiro vinha para cá. O resultado foi esse. No último ano, em dezembro de 2024, eu estava aí com quase R$20.000 de lucro. Uma rentabilidade aí de 64%. Então eu saí de R$1.000 de lucro para quase R$20.000, simplesmente porque eu mudei a minha estratégia. Eu comecei a alocar o meu dinheiro em um local que eu via com bons olhos, em um local onde estão as maiores empresas do mundo, onde está a economia mais forte do mundo. Desde que eu comecei a investir nos Estados Unidos, lá em 2020, o dólar estava na faixa aí de 5,10, chegou a bater 5,50, foi para 4,60 e todos os meses eu continuei aportando. Então hoje está aí na faixa de 5,80, mas meu preço médio em dólar tá mais ou menos aí R$5. Então, além da valorização das ações, eu também ganhei com a valorização do dólar. Basicamente, eu tô com uma rentabilidade em dólar de 15%. Se eu não tivesse feito nada, só comprado dólar durante todo esse período, eu teria ganhado 15%. Mas é claro que deixar o dinheiro parado não é investimento. Eu investi nas maiores empresas do mundo. Para você ter como exemplo, o S&P 500 nos últimos 5 anos teve uma rentabilidade aí de 80% desde 2020 até atualmente, mais de quase 80%. Por outro lado, o Ibovespa, as maiores ações do Brasil, pagadoras de dividendos, que novamente tem um espaço no meu coração, mas eu jamais deixaria a maior parte do meu dinheiro nessas empresas ou no Brasil, saiu aí de 114 mil pontos para 126 mil pontos, uma rentabilidade aí de 10%. Isso aqui considerando os dividendos, isso aqui é a valorização das ações e os dividendos, 10% em 5 anos, dá mais ou menos aí, sem considerar juros compostos, 2% ao ano, o que para mim, novamente, você tem a sensação de estar recebendo dividendo, 8% de yield, 10% de yield, mas não adianta nada essa cotação das empresas caírem. Novamente, a Bolsa Brasileira tem um local no meu coração, mas é um local pequeno, não é a maior parte do meu patrimônio que eu vou deixar na Bolsa Brasileira. Eu acredito em empresas que são máquinas de multiplicação e foi investindo com essa mentalidade que eu consegui ter esses resultados aqui. R$33 mil investidos, 17 mil, quase 18 mil reais aí de lucro ao longo dos anos. E o que são empresas máquinas de multiplicação que eu sempre busco investir? São empresas que têm determinadas características, por exemplo, características quantitativas, como aumentar os lucros todos os anos, aumentar as receitas todos os anos, aumentar os dividendos todos os anos, mas nem somente isso, os números não mostram o álbum todo, os números mostram uma pequena foto, e ao investir você quer saber o álbum todo da empresa. E aí que entra as características qualitativas. O que seria isso? Poder de barganha com o cliente, nível de dominância no mercado, se ela tem um monopólio basicamente ou não, se ela tem poder de barganha com os fornecedores, se ela tem alavancagem. É exatamente isso que, por exemplo, a Costco tem. Se a gente vê aqui os resultados da Costco, nos últimos 5 anos, a empresa teve uma rentabilidade de 230%. Essa é uma empresa que eu invisto há basicamente 5 anos. Pode parecer complicado, mas é bem simples. Exatamente isso que eu ensino no meu e-book, Como Encontrar as Melhores Empresas para Investir. É um guia de analisar empresas sem olhar para balanço, ficar analisando o balanço, ficar fazendo continha. Não, isso aí são características quantitativas, como eu falei, e isso mostra apenas uma pequena foto da empresa. A maior parte do álbum da empresa está nas características qualitativas. É exatamente isso que eu ensino aqui, como encontrar as melhores empresas para investir. Esse foi o vídeo de hoje, valeu, falou e tchau!